Iniciamos agora mais um programa Diálogos da Gerovida. Hoje, o nosso episódio de número 72. Vamos falar sobre um tema relativamente novo aqui para nós da Gerovida. Vamos falar sobre o envelhecimento de mulheres trans e travestis. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma pessoa estudiosa nesse assunto. Por isso que nós convidamos a Eva para falar sobre esse tema hoje. Eu vou apresentar a Eva para quem ainda não conhece. Enquanto isso, vai se achegando para conhecer um pouco mais sobre esse tema que está em amplo crescimento aqui no nosso país, para que você possa ter conhecimento e explorar melhor as possibilidades de envelhecimento. Vou apresentar a Eva para vocês e depois, como sempre, vamos direto ao assunto. Eva Bettini é gerontóloga pela Universidade de São Paulo, mestra em filosofia na modalidade Saúde e Educação e é doutoranda no programa de Mudança Social e em Participação Política pela mesma universidade. Atua como docente na área do envelhecimento e ministra oficinas nas especialidades que estudou, que são os ritmos biológicos, em especial o sono, a sexualidade no envelhecimento e a estimulação cognitiva para manter a memória saudável. Como eu havia dito, a Eva já esteve aqui conosco tanto em outros episódios dos Diálogos da Gerovida, quanto em live. E ela já tratou desses temas como, por exemplo, a questão dos ritmos biológicos e a sexualidade. Então, para quem não assistiu, estão todos gravados em nosso canal aqui do YouTube. Atualmente, a Eva está desenvolvendo a pesquisa em envelhecimento de mulheres trans e travestis. E como eu disse, é por isso que nós convidamos a Eva para falar sobre esse tema, porque ela está estudando sobre isso. Eva, agradeço imensamente a sua participação no nosso programa Diálogos da Gerovida mais uma vez. Hoje é o episódio de número 72. E vamos direto ao assunto. Eu gostaria de começar, Eva, com a questão daquelas siglas que representam essa população. Então, começou com LGBT, depois foram ganhando outras letrinhas. Você poderia explicar o significado dessas letras? Ok, muito obrigada. Bom, antes de ir direto ao assunto, né, eu gostaria de agradecer, então, o convite, que a gente está sempre parceiro, né, da Gerovida desde muitos anos. Parabenizo, então, a Wanda, patrocínio pela professora Wanda, por condução, né, dessa empresa, né? Na verdade é uma empresa, mas não é tratado assim como uma empresa, porque é uma coisa que visa, né, ajudar as pessoas, trabalhar com educação principalmente, né? Uhum. Então agradeço que você também tenha se interessado por esse tema, porque ele é um pouco, bem ainda, né, levado com um certo preconceito, né, socialmente. Então, realmente, a gente precisa falar sobre ele. Quando a gente começa a falar, as pessoas também, muitas vezes, começam a pensar sobre isso e vão transformando, e essa é a nossa ideia. Por isso que eu até fiz questão de colocar que eu estou no programa de mudança social e participação política, porque os projetos que a gente desenvolve lá na mesma universidade, né, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, tem esse propósito de mexer um pouco com o que está rolando na sociedade e, inclusive, em políticas públicas, né, para várias questões, né? Bom, então vamos lá. Na verdade, ele não começou como LGBT, essa sigla, a gente chama de acrônimo, ele tinha começado antes ainda, acho que nos anos 2000, alguma coisa no Brasil, como GLS. Então era assim, Verdade, gays, verdade, lésbicas e simpatizantes. Isso mesmo. Havia certas críticas, e críticas bem fundadas, que é simpatizante, né? O que é simpatizantes, né? Quando a gente tem uma sociedade preconceituosa, não adianta ter simpatia por algum tema ou por algum tipo de população, né? Na verdade, a gente tem que entender e tem que eliminar esse preconceito, né? Então, aí outra também, só existiam gays e lésbicas, né? GL. Isso também excluía outras pessoas que, se não são, a gente chama de binárias, depois eu vou falar mais um pouquinho, né? Que, ou seja, não está enquadrado no que é masculino e feminino, né? E a gente tem que saber que existem, estão aí, elas estavam muito escondidas e cada vez estão mais aparecendo e precisam aparecer mesmo, né? Então, hoje, vou falar até um pedaço da sigla, porque até o pessoal chama isso de sopa de letrinhas, né?
tem até um livro que chama Sopa de Letrinhas mesmo, que é LGBTQIA+, né? Vamos parar nessa, porque já tem mais duas por enquanto, né? E às vezes as pessoas também têm uma crítica, é bom que vocês, nossos ouvintes, percebam, fala assim, mas para quê? Né? Para que colocar mais letra? É tudo confuso, mas na verdade são pedaços dentro desse grande universo que não estão representados. Então, quando eu falava assim gays e lésbicas, ou lésbicas e gays, que depois mudou, né? O L ficou na frente, tem outras pessoas, e aí as outras pessoas não estavam representadas. Então, aí começou LGBT, né? Então, o B, né? O B foi acrescentado, são bissexuais. Então, lésbicas, ou seja, mulheres que gostam de outras mulheres, vamos pensar assim um pouquinho mais genericamente, né? Que se atraem, sentem atração por outras mulheres. Os gays, que são homens que se atraem por outros homens, né? Os bissexuais, que são pessoas que não fazem diferença, de repente se apaixonam, gostam, tem relação com um homem tem com outro homem ou com outra mulher, e assim como uma mulher com um homem e outra mulher, são os bissexuais, né? Mas havia a população trans, né? O que é a população trans? Aí no T a gente engloba o trans e travestis, né? Depois até a gente pode especificar melhor, né, as diferenças, mas são pessoas que nascem com um determinado sexo, a gente chama de sexo biológico, não se identificam com ele. Então, ela por si só ela já é chamada de trans. Depois a gente pode falar um pouquinho mais, que a gente chama de transgênero, na verdade. O trans é só a abreviação de transgênero, né? O que ainda não é tão popularizado ainda, é uma população chamada de queer. Elas não têm assim elas não se encaixam nessas normas de ser homem ou ser mulher, gostar de homem ou gostar de mulher. Então é uma mistura de tudo isso, né? A população queer, e dentro dessa daí estão aquelas que são chamadas de deixa eu até ver aqui que eu esqueci a forma de falar, drag, né? Drag queens normalmente, né? São chamadas. O esse que é uma população assim bem especial, na verdade eu não estudo bem essa daí, mas eu me interesso bastante, são os intersexo. A gente nem sabia, não existiam, na verdade, que é o intersexo. Na verdade, são crianças que nascem com as duas genitálias. Então, às vezes ela nasce com pênis e vagina, ou só com pênis, mas nasce com ovários. Então, internamente, elas são ambíguas, né? E o que acontecia muito? Nascia uma criança, que eles chamavam de hermafrodita, né? E o médico já perguntava para o pai e para a mãe, vocês querem que ela, por exemplo, supondo que ela nascesse com as duas genitálias, né? Porque era o que eles viam na hora, né? Querem que corte o pênis ou que feche a vagina? Tipo, na hora e aí já começava uma violência com a criança desde pequenininha, se submetendo a muitas cirurgias de acordo com a vontade dos pais, né? Muitas vezes os pais optavam, achavam que queriam um menino, então vamos deixar o pênis, né? E depois ela se identificava como uma menina, como uma mulher, né? E elas são as que mais sofrem, porque inclusive internamente, né? Às vezes ela tem testículo e tem ovário, né? Esses são os I, né? O A é mais simples, assim, apesar de que eu não conheço muita gente, mas são assexuais. Assexual é a pessoa que não se identifica, não quer relação assim, amorosa, sexual com nenhum dos sexos, né? O que acontece muito com as pessoas, às vezes quando fica mais velha, mesmo passa a não se interessar mais, mas na verdade são pessoas que a vida toda estão dentro desse... não é espectro a palavra, mas mais ou menos isso, né? São assexuais. E a UI eu já tinha colocado, né? Que eu coloquei fora da ordem, né? É LGBTQI, se tá certo, A+, e aí já tem pansexuais e tem outras coisas que
ainda são um pouquinho mais difíceis de explicar no momento, né? Tá. Daí seria as letrinhas que a gente mais conhece, né? E por isso que o mais, então, o mais vai sempre identificar. Então, quando a gente escreve, quando a gente fala, você pode perceber, as pessoas que estão na área sempre colocam o mais. Porque aí, de certa forma, eles estão dizendo que existem pessoas que não estão incluídas ali, mas elas existem, né? Tá. E você estava falando um pouquinho sobre a questão de sexo, de gênero. Isso também ainda são conceitos que na atualidade estão tendo uma diferenciação maior, né? Mais ou menos o que a gente escuta é que trata-se o sexo como algo biológico e a identidade de gênero. Mas eu gostaria que você começou a falar um pouquinho, que você explanasse um pouquinho mais sobre a diferenciação entre esses dois conceitos. Ah, tá legal. Bem perguntado. É porque, na verdade, eu comecei a falar isso, senão a gente começa já, na hora da explicação das letrinhas, Sim. explicar internamente, fica muito longo, né? Uhum. Mas é importantíssimo, porque a gente só ouviu falar até hoje em sexo, né? Ela nasceu com uma genitália feminina, então ela é uma menina. E aí aparece lá na certidão de nascimento sexo feminino e você vai ao longo da vida dizendo que você é uma mulher, né? E o contrário com os meninos, né? Nasce com a genitália masculina, então é do sexo masculino e vai se relacionar com uma mulher e fica, só existe, quando você vai responder alguma coisa, só existia isso, né? Sexo feminino ou masculino, quando você tinha a escolha, né? Uhum. Hoje a gente já começou a ampliar e a pessoa pode se declarar ou então pode aparecer, inclusive, Uhum. os tipos, né, de identificação, né? E o gênero vai ser o quê, na verdade? Se ele é uma pessoa, por exemplo, um menino que nasceu com genitália masculina, foi considerado um menino, né? Ou seja, sexo masculino, e ele se identifica como homem mesmo na sociedade e vai se relacionar com mulheres, vai casar com uma mulher e tudo mais, a gente chama isso, e acontece, vale o mesmo para a mulher, que ele é uma pessoa cisgênero, né? Então ele tem o sexo masculino Sim. e se relaciona com como que o gênero masculino se expressa na sociedade, né? Uhum. Então ele é cis, ou esse cis significa de acordo com ou em consonância com, né? É um Sim. termo que serve para outras palavras, mas foi colocado para gênero, cisgênero. Agora, quando ela não se identifica, então ela é considerada uma pessoa transgênero, né? Ou seja, ela ultrapassa aquele conceito de feminino e masculino. Então, ela não se identifica. Então, é uma a gente chama isso de identidade de gênero. Então, nós temos Certo. o sexo, então, como você falou, realmente é ligado com o biológico e o gênero que é mais ligado com como ela se relaciona na sociedade. Então Uhum. é um Uhum. gênero que ela adota, o que ela vive, né? Na verdade, Uhum. e não podemos dizer que é uma opção. Qual a sua opção, né? Não é uma opção, não é a pessoa que chega lá, ela mesma para ela, fala assim, eu gostaria, então eu vou pôr um X aqui, né? Na verdade, inclusive desde criança, as histórias que a gente conhece, elas já começam a aparecer uma criança um menino que gosta de brincar das brincadeiras de menina, que quer pôr vestido, que quer fazer balé. Então, já expressa bem nele mesmo essa questão aí, sabe? Uhum. Essa identidade, né? E vai, lógico, na adolescência vai ficar bem mais claro, né? Mas desde criança já aparece. Uhum. Aí você fala também de transgênero. No começo, quando você falou do T, você também falou de transgênero, né? De mulheres, do trans, o que significava. E ainda, de novo, né? Como a intenção é trazer esse conhecimento para que as pessoas saibam mais o que significa tudo isso. Então, tem muitas pessoas que ainda não sabem a diferenciação, o que significa, por exemplo, mulher trans, a diferença entre mulher trans e travestis. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho mais isso também, né? Qual que é a diferença entre essas duas Aham, tá. pessoas?
Então, existe também, então existe um homem trans, né? E a mulher trans. No meu caso, como você falou até, eu fiz o recorte, né? Porque você viu, é um espectro Uhum, muito amplo, né? uhum, Então, se você vai estudar uma coisa e você quiser estudar tudo, você não consegue chegar no tempo, né, que a gente tem para estudar. Então, fiz esse recorte procurando só as mulheres trans, e aí, no meio do caminho, quando a gente fiz um questionário, né? Depois eu vou falar um pouquinho da pesquisa rapidamente. Tem muita gente que fala assim, não, eu não sou mulher trans, eu sou travesti, né? E aí a gente percebeu, né, estudando também, que é diferente e precisa ser incluído porque está dentro do mesmo, o mesmo que as mulheres sofrem, né, assim vamos dizer, na questão de preconceito, violência e tudo mais, se aplica a ambos os casos, né? Então, vamos só falar rapidamente o que é um homem trans. É uma mulher, então, uma menina que foi atribuído o sexo feminino e que se esperava dela um comportamento feminino, mas que ela não se identificou, né? E ela passa a vivenciar uma vivência masculina. É diferente de lésbica que gosta de outras mulheres, né? Essa daí ela quer ser, ela nasceu como uma mulher e quer ser um homem, quer vivenciar como homem, né? Então é um transgênero, é um homem transgênero que é, ou seja, se transformou, né? Vamos se identificou como um homem, uma mulher que se identificou como um homem. E uhum. aí, normalmente, os tratamentos são hormonais, né? Então, a pessoa às vezes faz alguma, por exemplo, nas mamas, faz uma intervenção, mas com os hormônios ela começa mais testosterona, lógico, nasce a barba, tudo mais, e engrossa a voz também, né? Então ela, inclusive aí ela se relaciona com mulheres, mas como um casal mesmo, né? Então é uma como se fosse ela quisesse ter nascido mesmo um homem e vivendo como um homem a vida, inclusive marital. Uhum, Aí as mulheres, mesma coisa, só que ele nasceu com o sexo masculino, né? Atribuído o sexo masculino só por causa da genitália dele e esperava-se que ele tivesse esse comportamento, mas desde criança, como eu te falei, como eu estou estudando esse recorte, não teve nenhum caso de alguém que fala assim, depois que eu tive 50 anos eu achei que eu não era um homem, eu queria ser uma mulher. Não, normalmente já desde a da infância e na adolescência essa tendência já se manifesta, né? Então, qual que é a diferença, então, da travesti? É difícil mesmo, né? Às vezes, quando a gente vai explicar, a gente até esquece. Travesti, eles não querem, é um homem que quer, a gente chama performar, uhum, performar como uma mulher. Então, ele gosta de colocar uma peruca, gosta de passar um batom, um rímel, essas coisas, né? Se expressar como uma mulher na sociedade. Então, isso a gente chama de expressão de gênero. Então, uhum, ele não quer ser uma mulher, não quer fazer cirurgia nem nada, mas ele normalmente ele faz até normalmente eles têm uma vida assim masculina no trabalho durante o dia e tal, e depois na saída, na noite, nas amizades e tudo mais, ele se veste como uma mulher e vive como uma mulher. Mas uhum. também uma questão de sofrer a mesma violência, o mesmo preconceito, porque quando as pessoas que convivem com ele descobrem, quando a família descobre, né? Mas ele não tem essa vontade de vivenciar como uma mulher a vida, né? Uhum. A travesti, e também só existe essa expressão só é usada para a mulher, é a travesti sempre que a Uhum, gente usa, né? uhum. E a Tá. mulher transgênero, aí sim, é aquela pessoa que quer vivenciar a vida, um homem que quer vivenciar a vida como uma mulher. Eu não sei se eu Sim. estiquei muito, você quer que eu fale Não, mais? eu consegui compreender a diferença, ficou bem claro. Para você que está nos assistindo, se por um acaso ficou alguma dúvida, depois você pode tanto deixar aqui nos comentários, pode entrar em contato com a gente, que a gente pode intermediar a sua dúvida para que a Eva possa responder. Mas para mim ficou claro, sim, a diferença entre, no caso aqui, na verdade você explicou homem trans, mulher trans e travesti. Então, para mim ficou bem claro a diferença. E Uhum, você tem falado bastante na sua fala sobre a questão da violência.
do preconceito que essas pessoas sofrem, né? Tem até um livro que eu estava lendo sobre práticas multidisciplinares em gerontologia, que tem um capítulo falando sobre a invisibilidade da mulher idosa. E essa invisibilidade, ela é reforçada quando se opta não, como você disse, não é uma escolha, não é uma opção, quando Vivencia, né? quando ela se identifica aí como trans, ou travestis. Inclusive, o capítulo era sobre trans e travestis. Então, como você está estudando, vocês têm alguns números oficiais para falar sobre essa questão da violência contra essa população? Olha, na verdade, infelizmente ainda, agora já está mudando um pouco, porque na atual Secretaria não, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, agora pela primeira vez a gente tem uma Secretaria de Diversidade de Gênero, né? Então, o pessoal vai começar a se empenhar melhor em procurar as pesquisas, porque elas ficam muito encobertas. É difícil você saber os números oficiais. O que a gente sabe, por exemplo, eu vou estudar mulheres e eu quero pegar uma certa faixa etária, né? E você não encontra. Então, encontra mulher transgênero, mulher trans, vamos colocar assim, mulher trans, com mais de 55 anos. Eu comecei procurando com 65, porque eu queria que fosse 65, 70, né? Quanto mais velha, melhor, né? Porque a gente aí vai ter toda essa experiência de vida, né? Que é isso que a gente estuda na gerontologia, né? É o curso de vida. Bom, enfim, não se acha. Então aí você vai ver a expectativa de vida e ela não chega aos 40 anos das mulheres trans, principalmente. De quase todos desse espectro que eu falei, a expectativa de vida é menor, é maior entre os gays, interessante isso, né? Mais lésbica e depois as mulheres trans, mas principalmente as mulheres trans são as que mais sofrem violência. Então, se ela não tem uma expectativa maior do que 40 anos, então a gente só pode atribuir a violência, né? E é isso que acontece. E também, quando você vai estudar os motivos das mortes, por isso que eu te falo, fica muito por baixo do pano. Ninguém vai investigar quando você vai morrer uma pessoa, não é? Ah, mas o que ela era? Não, é uma mulher, né? Pronto. Mas se você for lá dentro de estudar que ela era uma mulher trans, sempre é requinte de violência e muito, uma violência assim exacerbada, sabe? Então todas quase morrem mutiladas, amordaçadas, né? Elas são a genitália, se ela não fez uma cirurgia para retirada do pênis, elas são mutiladas e assim é coisa bem terrível, a coisa feia de se ver até. Então, a gente sabe que a cada, nem sei quantos minutos, mas é minutos que a gente diz que uma pessoa dessa população LGBTQIA+, é morta no Brasil. O Brasil é o primeiro país, nessas coisas a gente é campeão, né? É o país que mais mata pessoas dessa população no mundo, né? Então, as estatísticas estão aí para a gente poder ver. A gente não tem assim, falar assim, quantos por cento, quantos por ano e tal, mas sabe que a cada 27 minutos uma pessoa é morta. E dentro desse grupo, são as mulheres trans que são as mais violentadas. Então, é difícil você achar. Quando você acha uma mulher que tem 65, ela é considerada uma sobrevivente, né? Bom, então pensando nisso que você está falando, nesse estudo que você tem feito, na sua convivência com essas pessoas, né, que você falou que começou buscando 65 mais, então vamos descer a pergunta aqui para 50 mais, vamos pensar então nessas mulheres 50 mais, trans e travestis, com quem você tem convivido, estudado, conversado, quais são as dificuldades que elas mais têm enfrentado assim no dia a dia, que elas gostariam que fosse diferente na nossa sociedade, para que elas pudessem, como a gente estuda a questão, estuda, trabalha e atua com ações para o envelhecimento com mais equilíbrio, então assim, que para que elas pudessem viver com mais respeito e equilíbrio. Nós somos bem longe ainda. Quando a gente fala de envelhecimento saudável, né, que a gente preconiza, que estamos na década, né, do envelhecimento saudável,
Às vezes até eu fico assim, meio assim, conosco mesmo, né? Os pessoal da gerontologia, no caso específico, o gerontólogo, que a gente fica falando, você tem que ter uma alimentação saudável, né? Estudar principalmente, a gente fala isso de educação ao longo da vida, né? Educação permanente, isso são coisas que vão agregando experiência de vida à pessoa e de relacionamentos, né? Moradia digna, consultas periódicas, tudo isso a gente fala, é bonitinho, né? Você pega uma pessoa que não tem outro tipo de violência, ou seja, uma mulher ou um homem que estão vivenciando como mulher e homem na sociedade, aí já é difícil, porque aí depende, eu sempre falo que essa velhice boa depende do CEP, né? Depende do território em que a pessoa nasceu, da família que ela teve ou que não teve, tudo isso vai influenciar. Agora, as meninas, quando elas se mostram que não são, aliás, o menino vai que se mostra aqui na família que não quer vivenciar como menino, quer vivenciar como menina, principalmente, são os que sofrem mais violência, pelo dado da pesquisa que eu já tenho até agora, né? Eles são expulsos da família. Então, as que eu conheci, que eu já fiz algumas entrevistas e também questionário online, a maioria não tem ensino médio não, ensino fundamental completo. Quando chega ao ensino médio incompleto, porque aí elas são expulsas da família. A família não acolhe, então já é a primeira violência que ela sofre, né? Indo para a rua e sem estudo, qual que é a profissão? Quando a gente coloca lá qual a profissão que você mais exerceu ao longo da vida, vai para a prostituição. Não é que ela escolhe, né? A gente fala profissão nesses termos genéricos, né? Ela é empurrada para isso. Daí ela vai sofrer mais violência, né? Toda a violência é possível, a moradia não existe. Elas vão, normalmente, as que eu conheço também, acabam adquirindo AIDS, né? Então, naqueles relacionamentos sem preservativo, porque aí as pessoas não se preocupam com isso mesmo, né? Então, ela fica com AIDS, né? Normalmente tem alguma outra deficiência de vitaminas ou coisa desse tipo por conta da alimentação. Então, imagina como é que vai ser a velhice delas, né? E elas acabam só quando atinge a idade que pode pegar aquele benefício que a gente chama do LOAS, né, da Lei Orgânica da Assistência Social, que é o BPC, né, Benefício de Prestação Continuada, que é um salário mínimo. É disso que elas vivem, né? Normalmente morando com ajuda de outras pessoas, de favor mesmo. Então, é difícil você pensar uma velhice digna, falar em alimentação saudável, educação ao longo da vida, relacionamentos, né, família, para essa população. Então, quando eu pergunto, o que elas mais queriam era ter uma moradia, né, ou um local que a gente chama de, se fosse uma instituição de longa permanência, a gente trabalha com idosos, né, mais específica para essa população, porque elas não são aceitas, não são acolhidas. Nossas ILPIs não estão preparadas. Se vem uma pessoa, uma mulher trans, ela tem que voltar, a gente fala que tem que voltar para o armário. Tem que tirar qualquer coisa que se assemelhe a uma mulher para poder vivenciar ali dentro seus últimos anos de vida como um homem, mas de qualquer forma já é diferente, né? Então já é desrespeitado no ambiente. Então, moradia é a primeira coisa que a gente percebe e percebe também aceitação, né? Então, aceitação da sociedade, ter um núcleo de convivência, um local de convivência. Bom, olha, é bastante, é difícil, viu? Porque a gente percebe o seguinte, nós mulheres, sempre, a gente sabe, quem consegue ter uma vida um pouco melhor, consegue estudar, a gente não representa a sociedade como mulheres, né? Nós somos um recorte. Felizmente, nós tivemos essa felicidade, você, eu e outras pessoas, né? Mas não são todas. Então, a maioria tem uma profissão mais precarizada, um salário mais baixo, educação que não foi até o final, porque às vezes começa a ter filho jovem, né? Agora, você imagina essa pessoa que não conseguiu ter nada disso e ainda está vivenciando tendo uma identidade de gênero diferente, né, do sexo biológico.
A gente fala assim, é uma camada, né? São as camadas de violência e de preconceitos que se somam à idade. Ontem, uma delas que eu entrevistei, inclusive, ela, nessa questão da idade, da sexualidade, na verdade, era sobre a sexualidade, como é que elas vivenciavam estando mais velhas, porque o corpo modificou. Mesmo que ela tenha feito uma cirurgia, também a gente vai ficando, né, com a pele diferente, cabelos e tudo mais, né? Aí ela falou assim, colocou assim, né, colocou, não respondeu, né, que ela se sente uma mercadoria no mercado com um prazo de validade vencida. Porque ela, por tudo que ela fez e sofreu e tudo mais, hoje também ela não é olhada como uma mulher, né? Não é aceita, não aceita no sentido de ter uma relação com uma pessoa como uma mulher, porque ela não tem mais, não é mais nada, ela falou, não sou mais nada. Não é fácil, né? Bom, Eva, diante de todo o exposto aqui, qual seria a sua mensagem final? Bom, a mensagem que fica, bom, primeiro a gente que estuda a gerontologia, você e eu sabe muito bem alguns chamam de etarismo, outros chamam de idadismo, né? Que inclusive foi o nosso episódio de número 71 com o gerontólogo. A gente falou sobre idadismo no último episódio. Ah, legal. Esse aí eu não assisti, preciso assistir. Qual que era o gerontólogo? Na verdade, ele tá no último ano de gerontologia da UFSCar, ele é Wanderson. Ah, tá, eu conheço, sim. Eu vou buscar, porque tem pessoas que já estão estudando especificamente isso, né? No mercado de trabalho, nas escolas e tudo mais. Então, pensando nisso, quer dizer, o preconceito etário ou o idadismo, que a gente melhor denomina isso, né? Sofremos, então, primeira coisa, a gente teria que tentar socialmente eliminar esse preconceito, né? Porque a gente já não dá oportunidade olhando para o número de anos que a pessoa já viveu, né? Já não existe. Então, isso já se estenderia a essa população também. E a outra é eliminar da nossa cabeça esse preconceito de dizer que muita gente fala assim, não, porque é contra Deus, é contra a religião, porque Deus fez dois sexos. Assim, as pessoas apelam, na verdade, né? Na verdade, a gente tem que saber que isso aí sempre existiu, mas ficou muito enrustido. Nós temos relatos de mais de 100 anos de casamentos entre pessoas do mesmo sexo, uma porção de evidências, né? E muito mais, né? Historicamente, que as pessoas sempre existiram e a gente não os enxergava. Hoje que eles estão aí, a gente tem que olhar como uma pessoa, como um ser humano. Então, o preconceito nosso, né, nós como sociedade, seria a primeira coisa. E para as pessoas que têm oportunidade de dar oportunidade, também aí seria um recado, né, para empresas, escolas e quaisquer outras pessoas que possam dar um emprego, seja numa casa também, para uma pessoa e esquecer essa parte e ver se a pessoa tem competência, né? Se é uma pessoa do bem, né, competente para aquilo. São pessoas excelentes, somos todos, né? Iguais, se a gente pudesse enxergar assim, né? Então, e para os pais, né, também deixar esse recado, né? Não bater, não agir com violência, porque às vezes também é uma coisa que aparece na infância ou na adolescência e depois muda, né? Existe uma transiçãozinha onde a pessoa está se identificando ainda na sociedade, né? Então, é acolher, essa é a palavra, né? Acolher e ter solidariedade, eu acho. Mas isso resume bem, né? Tá ótimo, Eva. Assim, agradeço imensamente a sua participação, poder compartilhar conosco esse tema do seu estudo, um tema que, como a gente sempre fala aqui na Gero Vida, a nossa intenção é trazer cada vez mais temas diversos que as pessoas possam ter cada vez mais conhecimento para saber lidar melhor com essa temática do envelhecimento, não importa em qual âmbito. Então, agradeço imensamente mais uma vez a sua participação aqui conosco, tá bom, Eva? Tá bom, então, para finalizar, eu agradeço também tanto a Wanda quanto a equipe, né? Que sempre a gente tem uma equipe que está ali por trás fazendo isso ser possível e que deixo uma mensagem para vocês. Vejam esses episódios, os anteriores, esse,
E se tiverem dúvidas, como a Wanda falou, fico à disposição sempre, tá bom? Obrigada e até uma próxima oportunidade, né? Tá ótimo, então, Eva. Agradeço você que está assistindo o nosso programa Diálogos da Gerovida, do nosso episódio de número 72. Mais uma vez, se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, pode tanto escrever nos comentários deste vídeo, quanto entrar em contato conosco pelos nossos canais de comunicação. Agradecemos a sua participação e nos vemos no próximo Diálogos da Gerovida. Até lá! Obrigada. Tchau, gente. Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você gostou desse episódio, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com esse conteúdo. Aproveite para se inscrever no canal da Gero Vida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e atividades por meio do site da Gero Vida. Conte sempre conosco!